Diretamente do 18º Congresso Minas Petro, o quê? Minas Petro Cast aqui pra vocês. Gente, como tá... Ai, vai ficar repetitivo se eu falar isso? É claro que não. Tá maravilhoso isso aqui, gente. Quanta conexão, insights, negócios. Tá lindo ver todo mundo passando por aqui. Sabe o que é lindo ainda? É ver o gestor com sua equipe passando aqui no stand, conhecendo, desfrutando de cada stand. Gente, como tá bacana isso aqui, como é bom. E é claro, ao lado de frente aqui com pessoas ilustríssimas. E eu vou começar com quem? Com o Guilherme, sabe por quê? Porque Guilherme foi difícil de vir pra cá, mas ele tá aqui comigo, pega na minha mão aqui, meu amigo, que bom. Rapidinho isso aqui. Quando a gente tá envolvido com produção, né, o tempo fica escasso, mas o retorno tem sido muito legal. Acho que a feira tá bonita, tá sendo lindo, produtivo para os expositores, e é isso que importa. E feliz de estar aqui. Finalmente consegui. E para louvar uma figura que eu tenho uma admiração incrível. Acho que foi um divisor de águas na questão da gestão do Minas Petro, facilitando a vida dos gestores. Eu, como gerente de comunicação institucional, divido a minha trajetória no Minas Petro entre antes e depois dessa figura que nós vamos conversar aqui. E isso é verdade. Quando eu conversei com o Gui sobre... A gente estava planejando o podcast e tal, os assuntos, ele falou que tem uma admiração muito grande por você, Aislan, que está aqui com a gente hoje. Nós vamos falar de um assunto muito pertinente. E seja muito bem-vindo ao nosso Minas Petro Cast. Fica à vontade. A casa é sua, viu, meu amigo? Legal. Essa admiração foi desde sempre. O Guilherme foi uma das primeiras pessoas que me acolheu muito bem, ele e o Rafael, e assim, eu sempre tive total liberdade para expor as minhas ideias. Eu e o Guilherme, a gente tem vários embates super positivos, super em prol das coisas que ele acredita. Legal. E acho que a gente tem um longo tempo ainda para muitas parcerias legais. É sucesso, sem dúvidas. Mas, Aislan, vamos falar de BI. Vamos falar de gestão de negócios. A gente está falando já de um casamento com Minas Petro que está dando certo, mas vamos clarear as ideias para quem está ouvindo e está assistindo? BI, o que será isso? Gestão de negócios? Tá, vou tentar contextualizar de uma forma muito rápida. O BI nada mais é do que a organização de dados e transformar eles em informação. Você pega dados fragmentados, seja de planilhas, seja de anotações, seja de sistemas, organiza esses dados e traz informações claras. Isso é o básico do BI. Posterior a isso, com essas informações claras, você tem a condição de ter decisões mais rápidas, mais assertivas e de enxergar problemas para que você consiga resolvê-los. É basicamente isso. Basicamente isso. E quando você fala de dados, só para clarear mesmo. Perfeito. Que às vezes ali dentro, vamos falar ali do posto de gasolina mesmo, na lida ali do gestor de posto de gasolina. Quando você fala que às vezes esses dados estão assim desorganizados, como que o BI entra? Clareia um pouco pra gente, assim, desenha um pouco pra gente poder entender. Por exemplo, vamos falar em quantitativo. Sim, você perfeito. tem uma equipe de 10 funcionários e você precisa de elencar quais são aqueles funcionários que têm a melhor produtividade, qual determinada bomba tem melhor efetividade. Sim. Então, o BI, ele pega a Gabriela fez 1, 2, 3, 4, o Guilherme fez 5, 6, 7, 8, e ao final a gente consegue ter de uma forma muito intuitiva, muito clara, no formato de gráficos. Sim, olha que bacana. Essas informações. E o que é mais legal, isso tudo é dinâmico. Então você tem não só o agora, como você tem também o histórico, o que aconteceu. E quando você tem esse histórico, a Gabriela no mês passado, ela fez X atendimentos, enquanto o Guilherme fez X na bomba tal. Por que aconteceu isso? Você consegue ver onde esses gargalos acontecem para você tratá-los. E puxar alguns relatórios, gestão à vista, que faz toda a diferença do gestão. É assim, extremamente intuitivo. Quando a gente constrói esse tipo de projeto, muito direcionado, muito balizado pelo que o gestor precisa. Por exemplo, eu quero enxergar a quantidade de produtos que eu mais vendo. Eu quero saber qual o tipo de atividade que eu mais faço. Você consegue puxar isso através do BI. Exatamente, de uma forma muito dinâmica. Não só agora, como a gente consegue puxar um período atrás, dependendo da... Legal. Desde quando você tem dados, né? É importante deixar claro que para se ter informações é preciso ter dados. Claro. É isso. O dono do posto deve estar
falando para si agora, Gabi, mas o meu sistema já tem isso que o Aislan tá falando, verdade? Tem. De forma muito fragmentada, desorganizada, e às vezes ele tem um trabalho gigantesco para organizar esses dados para ele ver o que ele precisa ver. Nós estamos num mercado em que é centavos por litro, literalmente. 1 centavo, 2 centavos por litro mata ou vive o negócio. É uma coisa muito importante. E ter o controle da operação à mão, à vista, é uma coisa extremamente relevante para o revendedor. Importante. Quem não está fazendo isso está perdendo dinheiro e corre o risco de sair do mercado. O que o Aislan faz é pegar esses dados que são disponibilizados pelos sistemas, organizar em um painel customizado do jeito que o revendedor quer. Bacana. Eu quero saber qual é a minha bomba com menos abastecimento. Vai estar lá, com um clique. Facilidade. Hoje o tempo, de fato, é dinheiro, né? Nosso tempo está muito escasso. Quando você tem um painel com os dados organizados, alimentado de forma automática, ele faz todo esse suporte também de behind the scenes dos painéis. Você sabe qual é o frentista mais produtivo, você sabe qual é a bomba que qual mais dia abastece, da semana, qual o dia da semana que mais tem abastecimento, qual é o horário, qual é o você faz comparativos com os frentistas. Esse frentista meu, no mês passado, ele estava bem, ele deu uma caída, o que que houve? Dá para você fazer. Com a gestão de dados, você consegue gerir as outras áreas da empresa. Você compra melhor, você regulariza seu estoque melhor, você acompanha faz melhor o seu time de pessoas melhor. Exatamente. Sim. Então, assim, nada mais é do que uma organização de todos os números e informações que você tem do seu negócio e jogar isso na sua cara na forma de um painel gerencial, um dashboard customizado do jeito que o cara quer. E por que eu falei que tem o antes e depois do Aislan na minha... Deixa eu dar um exemplo no marketing. Perfeito. Por Eu exemplo, até, inclusive, te pedi isso para trazer a realidade dentro do Minas Petro. Nós estamos falando de posto aqui, mas o BI se aplica para qualquer... Eu ia falar justamente isso. Deixa eu falar. É importante as pessoas saberem que não é uma coisa longe distante, do alcance das pessoas. Não. Hoje você tem ferramentas que propiciam você fazer isso praticamente a um custo zero. Você só precisa de ter um bom profissional que consiga fazer isso. Sim. Trazer essas informações. Desde o pequeno, e a gente está falando de postos de combustíveis, mas eu já fiz trabalhos desde marketplace, multinacionais, legal. setor de engenharia, fast food, redes de fast food. Então você sabe desde quanto que é o insumo que faz aquele hambúrguer, por exemplo. Mas às vezes o que falta é exatamente isso. Né? Às vezes pode até ter um desenho legal ali, mas não tem esse controle, você não consegue visualizar. Exato. Não é? Ou isso. Não, o cenário às vezes é uma bagunça mesmo. Exato, mas assim, eu acho que quando você tem de uma forma intuitiva, igual você falou, até uma criança consegue ver que aquela barrinha é maior do que aquela outra. Então se aquela barrinha é maior que aquela outra, isso aqui é melhor do que esse. Ou é pior, depende do contexto desse gráfico. Igual o Guilherme falou, são todos gráficos customizáveis, ele é direcionado para cada tipo de negócio. Sim, o mais interessante também, eu já estive perto do BI, assim, em algumas empresas onde eu trabalhei, você consegue controlar na palma da sua mão, na tela de um computador e puxa o relatório, você não precisa daquele trabalho. E em qualquer lugar, Gabriela, você não precisa de estar ali em loco, você não precisa de estar próximo da sua equipe todo dia, você pode viajar, você pode fazer outras coisas que você sabe exatamente o que aconteceu com a sua equipe. Isso, a facilidade. Exato. Algo que controla para você, te entrega resultado e você... Né? É isso que o Guilherme teve uma estratégia muito sábia, fazendo justamente uma leitura estratégica de uma dessas ferramentas que foi feita para o setor de comunicação. Deixa eu dar esse exemplo, porque o revendedor vai se identificar, o revendedor que nos ouve e é sócio do Minas Petro, vai se lembrar. Recentemente tivemos uma notícia, você recebe todos os dias o nosso clipping pelo telefone e pelo e-mail, e uma notícia chamou muito a atenção de um frentista que havia ganho uma causa trabalhista por falta de uso de EPI. Toda questão trabalhista gera grande repercussão porque são problemas laborais, enfim, a revenda ela é muito regulada e gera-se um medo no revendedor por questões de passivo trabalhista. Sim. Essa notícia foi de grande destaque no clipe e por causa do BI do Aislan,
e como eu entro todo dia, e eu como gestor tenho que metrificar e observar as métricas se elas estão fugindo do padrão para cima ou para baixo, no dia do disparo dessa notícia, no final do dia, lá para 5 horas da tarde, eu percebi que a notícia tinha mais de 6 mil acessos em 9 horas com ela no ar. Ah, mas Guilherme, mas o Google Analytics te dá isso. É verdade, ele me dá isso, mas a plataforma, o painel que o Wiseman me fez, o Google Analytics joga um monte de dados em cima da gente. Sim. Ele enxuga, o Wiseman consegue enxugar. O que você quer ver? Eu quero ver isso, isso e isso aqui. Então tem um painel na minha frente que eu vejo claramente. Na hora eu percebi, tem alguma coisa aqui nesse rolê. O que eu fiz? Acionei o jurídico do Minas Petro. Olha aqui, essa notícia aqui está tendo grandíssima visibilidade. Vamos fazer um vídeo orientando os revendedores sobre o uso adequado do EPI e da entrega do uso do EPI aos funcionários? Uau, legal. Foi sensacional. Em menos de 24 horas já havia um vídeo do jurídico trabalhista do Minas Petro no ar que supitou de visualizações. Por quê? Essa comunicação, eu prezo muito com a minha equipe de fazer uma comunicação integrada. Isso aí. É o clipe que se integra com o site, que se integra com a rede social, que se integra com os assessores comerciais do Esdras, que se integra com o podcast, é tudo junto. Os assuntos, eles se dialogam e vão sendo customizados de acordo com a mídia. Mas isso só foi possível porque eu percebi essa distorção boa, que foi de muito acesso, Claro. por causa do Wiseman. E outra coisa interessante também, que o Google Analytics também dá, mas na plataforma do Wiseman é muito mais fácil de ver. O número de acessos era maior em São Paulo do que em Minas Gerais, o que significava que, além do Minas Petro ter uma atuação de fato nacional, a notícia transcendeu as barreiras de Minas Gerais. Legal. Então, assim, isso. esse é um exemplo. Nós demos um exemplo de posto, eu estou dando exemplo de marketing, e como o Wiseman falou, pode ser qualquer segmento. E o mais legal... De você, só concluir, de você ver algum possível erro, uma possível distorção e agir na hora. Legal. Na hora. O Isso é time. incrível. O time da coisa. Isso é incrível. Isso o BI te dá. Exatamente. É isso. Essa que é Ele trabalhou de ponta a ponta. Ele detectou, ele viu uma coisa fora de um padrão, que ele tem um padrão, ele detectou, ele fez uma ação e dessa ação ele teve o resultado. O que foi o resultado? A visualização, a informação que chegou reverberou muito positivamente, mas porque inicialmente ele, lá na base, ele viu uma discrepância boa, como ele disse. Sim. Nem E sempre é conseguiu boa. aproveitar. E nem essa sempre é boa, situação. Gabriela. É importante que as pessoas tenham esse entendimento, que nem sempre o que você quer enxergar você vai enxergar coisas boas. Às vezes você está vendo ali um gap, por que está caindo aqui? Aconteceu a mesma coisa também. A gente tem Mas é isso que o BI vai fazer. uma Mesmo que integração seja positivo ou não, com ele RD. vai te mostrar. É isso. Eu sinto o BI, Gabi, como uma espécie de... Hoje a gente vive num oceano de dados, de números, Sim. planilhas e tudo mais. O BI é uma espécie de filtro. Sabe quando você coloca aquela óculos escuro, bom, na praia, e dá aquele Nossa. filtrado, assim, e você Sensação enxerga boa. melhor? É isso que o BI, bem feito, faz para o gestor. Coloca um filtro para você. Em um mundo onde tem informação em todos os lugares, a gente é bombardeado de informação. Quando você consegue ter uma organização dessas informações que te tragam valor para o negócio, isso faz muita diferença. Muita Exatamente. diferença, especialmente num mercado tão competitivo, que o cara compete com o vizinho no centavo. Então, faz muita diferença você ver uma distorção, um erro, corrigir rapidamente, gera dinheiro no fim do mês. É isso. É isso. E legal que aqui no podcast, desde ontem, nós falamos sobre identidade visual, nós falamos sobre digital, falamos como aumentar a receita, falamos como economizar e agora a gente está falando de controle. Então, Exato. assim... Como enxergar o retrato da sua operação. Exatamente. É isso que é importante. E outra coisa, por mais que o BI tenha o I de inteligência atrelado ao nome, não tem nada a ver com inteligência artificial. Eu vejo que as duas ferramentas, elas até se conversam muito bem. Porque o BI, ele vai te trazer esse retrato e a inteligência artificial, ela pode te trazer... depois que você ensina ela o que é o perfil do seu negócio, ela pode te ensinar como se fosse um consultor, um contraponto. O que eu faço aqui? Isso aí. Às vezes eu faço essas perguntas
para inteligência artificial, para assim, será que eu uso esse indicador aqui? Não, não é legal. Ou às vezes ela traz uma gama muito grande de coisas que eu falo assim, não preciso disso. Eu preciso só de 3, porque se eu colocar mais do que isso, eu vou embananar. Ao invés de ajudar, eu posso piorar a tomada de decisão do gestor. Que legal, gostei. Tem alguma coisa que você gostaria de complementar ou posso caminhar para o fim, meu amigo? Não, acho que é só... Tem alguma pergunta que eu não te vamos fiz? complementar uma coisa rápida. Eu acho que o revendedor que nos ouve e é associado ao Minas Petro sabe como é que funciona a estrutura da assessoria comercial do Esdras. Falei do trabalho do Aislan para o marketing, mas o grosso do trabalho dele, e que foi uma coisa fantástica que ele fez, foi no setor do Esdras, que é um setor de difícil controle. O Esdras tem 9 assessores comerciais espalhados por Minas Gerais, gerando, tem hotel, tem manutenção de carro, eles geram checklist, ações. Mais de 50 atividades dentro dos postos. Como controlar isso? O Esdras controlava isso de forma analógica. Tinha dia que eu chegava na sala do Esdras, o Esdras tava jogando papel pra cima, gente. Era uma coisa de louco. O Esdras é doido e ele tem que ser mesmo, porque não tinha condição de controlar 9 malucos. Controla 9 malucos de comercial. Verdade. Espalhados por Minas Gerais. E não é uma coisa digital. O que o Aislan fez lá, eu acho que é importante destacar, foi dar controle ao Esdras. O Esdras hoje tem uma visão do negócio dele de forma macro muito interessante. Aí queria que você falasse da criação do aplicativo e do painel do Esdras. Quando cheguei no setor comercial, foi o primeiro projeto do Minas Petro. Estava realmente nesse cenário que o Guilherme elucidou muito bem, muita confusão, muitos dados fragmentados. É uma realidade comum, né, revendedor? Exatamente. Tudo bagunçado ali. E a ideia inicial foi, vamos organizar, vamos buscar um padrão, vamos entender quais são os gargalos que os consultores passam nas ruas e vamos tentar organizar uma estrutura. Você sentou, escutou, conseguiu enxergar ali aonde você podia atuar, que isso é muito interessante. Primeiro você senta, analisa, você fala onde está o problema, vamos entrar com a solução. Perfeito, Gabriela. É impossível você criar esses projetos dessa grandeza sem ter outras mãos. Eu sou uma ferramenta que Deus usa para, de repente, colocar as ideias de outros gestores em prática. Então, da mesma forma que foi com o Guilherme, foi assim com o Esdras. E no Esdras a gente criou um sistema mesmo do zero. Legal. Foi feita a criação de um aplicativo, onde cada consultor tem esse aplicativo. Incrível. Eles imputam essas informações em tempo real, e em tempo real já está tudo, prestação de conta já está feita, registro de atividade já está feito, e detalhe, tudo auditável. Você fala assim, mas só registrar? Não, tudo é auditável. Eles tiram foto, eles tiram comprovantes, e é tudo colocado no sistema, e o Esdras gerencia de onde ele estiver. Legal. Da forma muito mais inteligente. É sucesso. Aí eu posso te falar também, da mesma forma que o Guilherme ele teve digamos assim, um êxito de ponta a ponta. O Esdras, ele, pós essa criação desse sistema, ele conseguiu implementar um sistema de carência no sindicato, que o nível de conversão hoje está acima dos 78%. Olha só, que legal. É incrível. Incrível. É incrível. Incrível. Era um dinheiro que ficava na mesa e ninguém via. Olha só. E foi graças a essa leitura, né, que tivemos êxito nesse projeto. Que legal. Então nós temos um case de sucesso dentro do Minas Petro para o nosso revendedor. Perfeito. E aí fica aqui a mensagem para você que é revendedor, meu amigo, vem cá. Você sabe que você está perdendo até dinheiro, né? O Aislan trouxe aqui pra gente que tem casos até de que tem clientes que perdem dinheiro por falta de controle, e você consegue ter isso aqui, ó, na palma da sua mão. Aislan, muito obrigada e parabéns, meu amigo, por essa sacada que você teve e trazer solução pra gente. Gui, parabéns, tá lindo, parabéns, tá maravilhoso. Que bom, estamos grandes satisfeitos. palestrantes, todo mundo elogiando. Sim. Não tem como. Minas Petro nasceu para dar certo. Que e bom, que bom que a gente feliz. faz parte Obrigado, disso, né? Gabriela. E é claro que eu vou terminar com uma salva de palmas para esse assunto, para você, Aislan. Pra nós. você, Gui. Ele Pra nós. merece. Guilherme, Rafael, Sim. Guilherme, todo mundo.